O telefone tocou às 3 da tarde, interrompendo a reunião mais importante da semana. Victor Marchese olhou para a tela e viu o nome da escola particular onde sua filha estudava. Seu coração disparou imediatamente. Em 15 anos comandando o submundo da cidade, ele havia aprendido que ligações inesperadas raramente traziam boas notícias. A voz da diretora estava alterada, mas controlada. Sofia havia desmaiado durante a aula de educação física. Estava consciente agora, mas precisava ser levada ao hospital imediatamente. Victor nem esperou que ela terminasse de falar. Desligou, levantou-se da mesa onde 5 homens o esperavam para discutir territórios e rotas, e simplesmente saiu. Ninguém ousou questioná-lo. O motorista já estava com o carro ligado quando Victor atravessou o portão da mansão. Não havia tempo para escoltar. Não havia tempo para protocolos. Sua filha estava em perigo, e isso era tudo que importava. O caminho até a escola levou 12 minutos que pareceram horas. Victor apertava o punho contra a coxa, controlando a respiração, afastando os pensamentos sombrios que tentavam invadir sua mente. Sofia estava deitada na enfermaria da escola, pálida como ele nunca a tinha visto. 16 anos de idade, cabelos escuros como os da mãe que ele perderá 10 anos atrás, olhos castanhos agora sem o brilho habitual. Ela tentou sorrir quando o viu, mas a expressão era fraca, cansada. Victor segurou a mão dela, e pela primeira vez em anos, sentiu as próprias mãos tremerem. A ambulância chegou em 5 minutos. Victor insistiu em ir junto, ignorando os protocolos dos paramédicos. Observou enquanto verificavam os sinais vitais de Sofia. Faziam perguntas que ela respondia com voz baixa. Quando perguntaram se ela usava algum medicamento, Sofia hesitou por uma fração de segundo antes de dizer que não. Victor conhecia aquela hesitação. Era a mesma que ele usava quando mentia para proteger alguém. O Hospital São Rafael era o melhor da cidade, não por acaso. Victor havia feito generosas doações ao longo dos anos, garantindo que sua família sempre teria o melhor atendimento. Mas enquanto entravam pela emergência, ele teria dado todo o seu império criminoso para não estar ali. O cheiro de desinfetante, as luzes fluorescentes, o som dos monitores cardíacos, tudo aquilo transportava de volta a última vez que estivera em um hospital. O dia em que Catarina morreu. Sofia foi levada para uma sala de exames. Victor ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro do corredor, até que Alessandro, seu braço direito, apareceu. Devia ter vindo direto da reunião. Os olhos dele fizeram uma pergunta silenciosa, e Victor apenas balançou a cabeça. Não sabia de nada ainda. Meia hora depois, uma médica jovem saiu da sala. Doutora Fernanda Almeida, segundo o crachá. Ela tinha uma expressão profissional, mas Victor havia aprendido a ler pessoas como quem lê jornais. Havia algo a mais ali. Preocupação. Talvez até medo. Os exames preliminares mostravam anemia severa, pressão baixa, sinais de desnutrição. Victor franziu a testa. Desnutrição? Impossível. Sofia comia em casa, tinha as melhores refeições preparadas por uma chefe profissional. A doutora então fez a pergunta que mudaria tudo. Há quanto tempo Sofia vinha vomitando depois das refeições? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor olhou para a médica, depois para Alessandro, e finalmente de volta para a porta fechada atrás da qual sua filha estava. Vomitando? Ele nunca havia notado. Como não havia notado? A doutora continuou, sua voz mais suave agora. Precisavam fazer mais exames, mas os sinais indicavam um transtorno alimentar. Anorexia, bulimia, ou uma combinação dos dois. Ela havia falado com Sofia, que finalmente admitiu que vinha provocando vômitos há mais de um ano. Tomava laxantes escondido. Passava dias comendo apenas algumas folhas de alface e dizendo que já tinha comido antes. Victor sentiu o chão se mover sob seus pés. Um ano. Um ano inteiro e ele não havia percebido. Ele, que notava quando um de seus homens estava traindo a organização pelo modo como desviava o olhar. Ele, que conseguia detectar uma emboscada pela mudança no padrão do tráfego da rua. Ele, que havia construído um império baseado em atenção aos detalhes, não tinha visto sua própria filha definhar diante de seus olhos. Mas havia algo mais, a doutora disse. Durante a conversa, Sofia havia mencionado um nome. Alguém que estaria ajudando ela, segundo as próprias palavras da garota. Alguém que entendia pelo que ela estava passando. Alguém que dava conselhos sobre como esconder os sintomas, como evitar que os pais descobrissem. Marcela. O nome atingiu Victor como um tiro no peito. Marcela Santini. Filha de Lorenzo Santini, seu rival mais antigo e perigoso.
A família Santini controlava o lado leste da cidade, enquanto os Marchesi dominavam o oeste. Havia uma trégua frágil entre eles há 5 anos, mantida por respeito mútuo e pelo equilíbrio de poder. Mas a paz era delicada, sempre à beira de se despedaçar. E agora descobria que a filha de Santini tinha alguma conexão com Sofia? Estava influenciando ela de alguma forma? Victor sentiu a raiva familiar subir pelo peito, a mesma raiva que ele usava para esmagar inimigos e proteger seu território. Mas então olhou novamente para a porta fechada e percebeu algo. A médica tinha dito que Marcela estava ajudando Sofia. Não manipulando. Não usando. Ajudando. Alessandro se aproximou, mantendo a voz baixa. Ele conhecia aquele nome também. Conhecia as implicações. Queria saber o que Victor pretendia fazer. Mas Victor levantou a mão, pedindo silêncio. Precisava pensar. Precisava entender. A doutora explicou que podiam internar Sofia para tratamento imediato, estabilizar sua condição física primeiro, depois trabalhar nos aspectos psicológicos. Mas ela foi clara: o tratamento de transtornos alimentares era longo, difícil, e requeria apoio total da família. Não bastava apenas internar e esperar que os médicos resolvessem tudo. Victor precisaria estar presente. Precisaria entender o que tinha levado sua filha até ali. Ele assentiu, concordando com a internação, mas pediu para ver Sofia primeiro. Entrou na sala sozinho. Ela estava deitada na maca, com uma bolsa de soro conectada ao braço. Quando o viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela começou a se desculpar, dizendo que não queria decepcioná-lo, que tinha tentado parar mas não conseguia, que havia algo errado com ela e ela não sabia como consertar. Victor sentou-se ao lado da cama. Pela primeira vez desde que Catarina morrera, chorou na frente de alguém. Segurou a mão magra demais de Sofia e disse que não havia nada de errado com ela. Disse que era ele quem estava errado, por não ter prestado atenção, por estar tão ocupado protegendo ela de ameaças externas que não viu a ameaça que vinha de dentro. Disse que ia consertar isso. Não importava quanto tempo levasse. Então, cuidadosamente, perguntou sobre Marcela. Sofia enrijeceu imediatamente, defensiva. Disse que Marcela era sua amiga. A única pessoa que realmente entendia. Que tinha sido a primeira a perceber que algo estava errado e tinha tentado convencê-la a procurar ajuda. Mas Sofia tinha medo. Medo de decepcionar o pai. Medo de parecer fraca. Medo de que ele ficasse com raiva. Victor sentiu cada palavra como uma lâmina. Sua filha tinha tanto medo dele que preferiu se destruir lentamente a pedir ajuda. Que tipo de pai ele havia se tornado? Que tipo de monstro ele tinha criado no espelho? Sofia continuou. Disse que Marcela também tinha problemas alimentares. Que tinha começado há 3 anos, depois que a mãe dela morreu. Que o pai de Marcela não sabia, ou fingia não saber, porque estava ocupado demais com os negócios. As duas tinham se conhecido em um fórum online, um daqueles lugares sombrios da internet onde pessoas com transtornos alimentares se encontravam. No começo, tinham se incentivado mutuamente nos comportamentos destrutivos. Mas depois, algo mudou. Marcela tinha começado terapia secretamente, usando o dinheiro que tinha economizado. E estava melhorando. Lentamente, mas estava. E tinha tentado convencer Sofia a fazer o mesmo. Tinha dito que elas mereciam viver. Que mereciam ser felizes. Que seus pais, apesar de todos os defeitos e ausências, as amavam e queriam que elas ficassem bem. Mas Sofia tinha medo. Porque no mundo em que vivia, mostrar fraqueza era perigoso. Victor havia ensinado isso a ela desde pequena, sem perceber. Tinha ensinado que eles precisavam ser fortes sempre, que não podiam confiar em ninguém, que qualquer vulnerabilidade seria explorada. E ela tinha internalizado aquilo tão profundamente que nem conseguia pedir ajuda quando estava se afogando. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou onde Marcela fazia terapia. Sofia hesitou, mas finalmente deu o endereço. Uma clínica pequena no centro da cidade, especializada em transtornos alimentares. A doutora Beatriz Costa, segunda, terça e quinta-feira às 5 da tarde. Naquela noite, depois de garantir que Sofia estava estável e internada no melhor quarto do hospital com segurança discreta mas presente, Victor fez algo que não fazia há anos. Foi para casa sozinho. Dispensou os seguranças, dispensou Alessandro, entrou na mansão vazia e caminhou pelos corredores silenciosos. Parou diante do quarto de Sofia. Entrou pela primeira vez em meses. E finalmente viu que tinha estado na frente dele o tempo todo. As roupas cada vez maiores, escondendo um corpo cada vez menor.
Os pratos de comida mal tocados que ela dizia ter comido no quarto. As marcas de pasta de dente no vaso sanitário do banheiro dela. Os frascos de laxantes escondidos no fundo da gaveta de meias. Como tinha sido tão cego. Sentou-se na cama dela e pegou um dos ursos de pelúcia que ela ainda guardava da infância. Catarina havia dado aquele urso a Sofia no 5º aniversário dela. 2 anos antes de morrer de câncer, lentamente, dolorosamente, enquanto Victor assistia impotente. Ele tinha jurado naquele dia, no funeral de Catarina, que nunca deixaria nada de ruim acontecer com Sofia. Que a protegeria de tudo. Mas como proteger alguém de si mesmo? O telefone tocou. Era um número desconhecido. Victor normalmente não atendia, mas algo o fez aceitar a chamada. A voz do outro lado era masculina, áspera, familiar. Lorenzo Santini. Houve um silêncio tenso antes que Santini falasse. Disse que tinha ouvido falar que a filha de Victor estava no hospital. Disse que lamentava. Disse que sabia o que era ver um filho sofrer e não saber como ajudar. E então, surpreendentemente, disse que Marcela tinha contado a ele sobre Sofia. Que as duas eram amigas. Que estavam lutando contra os mesmos demônios. Victor ficou em silêncio, processando. Santini continuou. Disse que Marcela estava melhorando, mas ainda tinha dias difíceis. Que ele próprio estava fazendo terapia para entender como apoiar melhor a filha. Que tinha percebido, tarde demais, que havia sido ausente, que tinha colocado os negócios acima da família, que tinha falhado como pai. As palavras ecoavam tudo que Victor estava sentindo. 2 chefões da máfia, inimigos mortais em circunstâncias normais, conectados pela dor compartilhada de terem falhado com suas filhas. Santini então fez uma proposta. Queria se encontrar. Não para negócios. Não para discutir territórios ou truces. Mas como pais. Como 2 homens tentando desesperadamente salvar suas filhas. Victor concordou. Encontrarão-se 2 dias depois em um lugar neutro. Um pequeno café na fronteira entre seus territórios, onde nenhum dos 2 tinha vantagem clara. Sentaram-se em uma mesa no fundo, 2 homens poderosos que comandavam exércitos de soldados leais, mas que naquele momento eram apenas pais assustados. Santini começou. Contou sobre como Marcela tinha se tornado obcecada com o peso depois que a esposa dele morreu. Como ele tinha ignorado os sinais porque não queria lidar com mais uma perda, mais uma dor. Como tinha sido a própria Marcela quem eventualmente o confrontou, dizendo que preferia morrer aos poucos do que continuar vivendo em uma casa onde ninguém realmente havia. Aquilo tinha chocado Santini. Tinha feito ele acordar. Procurou ajuda profissional, não só para Marcela, mas para ele mesmo. Aprendeu sobre transtornos alimentares, sobre trauma, sobre como o luto não processado pode se manifestar de formas destrutivas. E lentamente, dolorosamente, tinha começado a reconstruir sua relação com a filha. Victor ouviu em silêncio. Depois contou sua própria história. Sobre Catarina, sobre como tinha se fechado emocionalmente depois da morte dela. Sobre como tinha tentado proteger Sofia mantendo-a em uma bolha, sem perceber que estava na verdade a sufocando. Sobre como tinha ensinado força mas esquecido de ensinar que pedir ajuda também era uma forma de coragem. Santini assentiu. Disse que as filhas deles tinham se encontrado online, em um dos piores lugares possíveis, mas que daquilo tinha surgido uma amizade genuína. Que elas se entendiam de uma forma que ninguém mais entendia. Que tinham ajudado uma outra a ver que mereciam viver. E então Santini fez uma proposta ousada. Que tal se as famílias se aproximassem? Não completamente, não a ponto de levantar suspeitas ou criar vulnerabilidades. Mas o suficiente para que as meninas pudessem manter a amizade abertamente. Para que pudessem se apoiar mutuamente. Para que não tivessem que esconder algo tão importante. Victor considerou. Era arriscado. Seus homens não entenderiam. Poderia ser visto como fraqueza. Poderia abrir brechas para ataques. Mas então pensou em Sofia, sozinha em seu quarto, provocando vômitos enquanto achava que ninguém se importava o suficiente para notar. Pensou em como ela tinha dito que Marcela era a única que a entendia. Pensou em como, talvez, proteger sua filha não significava isolá-la de tudo e todos, mas sim dar a ela os recursos para lidar com os desafios. Concordou. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da vida de Victor. Sofia começou o tratamento intensivo. Terapia individual 5 vezes por semana. Grupo de apoio. Reaprendendo a comer. Reaprendendo a confiar no próprio corpo. Reaprendendo a acreditar que merecia ocupar espaço no mundo. Victor estava presente para tudo. Cancelou reuniões.
Delegou responsabilidades. Pela primeira vez em 15 anos, sua filha era mais importante que o império que tinha construído. Alessandro assumiu muitas das operações diárias, e se algum dos homens questionou a ausência de Victor, foram inteligentes o suficiente para não verbalizar. A terapeuta de Sofia, doutora Beatriz, a mesma que atendia Marcela, insistiu que Victor também fizesse terapia. Ele resistiu no começo, mas Sofia pediu. Disse que seria mais fácil para ela se soubesse que ele também estava trabalhando em si mesmo. Então ele aceitou. Nas sessões de terapia, Victor foi forçado a confrontar verdades que tinha evitado por anos. Que nunca tinha realmente processado a morte de Catarina. Que tinha enterrado sua dor no trabalho, nas operações cada vez mais arriscadas, na construção de um império que, no fundo, era uma distração de sua própria mortalidade. Que tinha projetado em Sofia a necessidade de ser forte porque ele mesmo não se permitia ser vulnerável. Foi doloroso. Foi humilhante. Foi necessário. Marcela começou a visitar Sofia no hospital. No começo, Victor ficou tenso, mas assistir as duas juntas o fez entender. Elas tinham uma conexão genuína. Riam juntas, choravam juntas, compartilhavam medos e esperanças. Marcela tinha cerca de 1 ano à frente de Sofia no processo de recuperação, e poder ver alguém que estava melhorando dava esperança a Sofia. Santini também visitava, e os encontros entre os dois chefões eram estranhos mas gradualmente menos tensos. Trocavam informações sobre tratamentos, sobre médicos, sobre como lidar com recaídas. Desenvolveram um respeito mútuo baseado não em poder ou território, mas em humanidade compartilhada. Um dia, cerca de 2 meses após o desmaio de Sofia, Victor chegou ao hospital e a encontrou rindo. Realmente rindo, com aquele som cristalino que ele não ouvia há anos. Ela estava com Marcela, e as duas assistiam a algum vídeo engraçado no celular. Quando o viram, Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou o rosto dela de uma forma que Victor havia esquecido que era possível. Naquela noite, a doutora Fernanda deu boas notícias. Sofia estava ganhando peso de forma saudável. Os exames de sangue mostravam melhora. Mais importante, ela estava começando a desenvolver uma relação mais saudável com comida e com o próprio corpo. Ainda era um caminho longo, a médica alertou. Transtornos alimentares eram doenças crônicas. Haveria recaídas. Dias difíceis. Mas Sofia estava na direção certa. Victor saiu do hospital naquela noite, pela primeira vez em meses, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. 3 meses após o desmaio, Sofia recebeu alta do tratamento intensivo. Continuaria com terapia 3 vezes por semana e consultas regulares com nutricionista, mas podia voltar para casa. Victor tinha preparado tudo. Conversou com a chefe sobre planos alimentares. Removeu todas as balanças da casa. Estabeleceu novas regras sobre refeições em família, não negociáveis. Mas a maior mudança era nele mesmo. Victor tinha aprendido a estar presente. A realmente ver sua filha, não como uma extensão de sua vontade ou como algo a ser protegido, mas como uma pessoa completa com seus próprios desafios e força. Tinha aprendido a dizer eu te amo sem qualificadores. Tinha aprendido a pedir desculpas quando errava. Tinha aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza. Sofia voltou para a escola gradualmente. No começo, apenas meio período. Depois, dias completos. Marcela estava lá também, e as duas se apoiavam mutuamente. Outros alunos ficaram curiosos sobre a súbita amizade entre as filhas dos 2 maiores chefões da máfia da cidade, mas ninguém fez perguntas. Não quando ambas as famílias tinham deixado claro que as meninas estavam fora de limites. Houve momentos difíceis. Dias em que Sofia recaía, quando o medo e a ansiedade a faziam querer voltar aos velhos padrões. Momentos em que Victor sentia a frustração e a impotência ameaçarem subjugá-lo. Mas ele tinha aprendido a respirar através disso. A buscar apoio. A lembrar que recuperação não era linear. A parceria inusitada entre as famílias Marchesi e Santini não passou despercebida no submundo do crime. Outros chefões ficaram confusos, depois suspeitosos. Havia rumores de uma aliança, de uma consolidação de poder. Alessandro teve que fazer muito trabalho diplomático para acalmar os ânimos, explicar que a trégua continuava sendo apenas isso, uma trégua, mas que tinha sido reforçada por respeito mútuo. A verdade sobre as filhas nunca foi revelada publicamente. Era um assunto privado, protegido ferozmente por ambas as famílias. Mas Victor percebeu que a mudança nele tinha se espalhado. Seus homens o viam de forma diferente. Não como mais fraco, curiosamente, mas como mais humano. E isso, de alguma forma,
os fazia mais leais. 6 meses após o desmaio, Sofia teve sua primeira refeição completa em família sem ansiedade visível. Foi apenas um jantar simples, massas que a chefe tinha preparado, salada, pão. Mas ela comeu sem precisar de encorajamento, conversou naturalmente, até pediu uma segunda porção. Victor teve que sair da sala por um momento, com os olhos marejados, para não fazer disso algo maior do que era. Porque parte da recuperação era normalizar. Era fazer com que comida fosse apenas comida, não um campo de batalha. Marcela começou a visitar a casa dos Marchesi regularmente, e Sofia ia à casa do Santini. As primeiras vezes foram tensas, com seguranças de ambos os lados em alerta máximo, mas gradualmente se tornou rotina. As meninas estudavam juntas, assistiam filmes, faziam planos para o futuro. Falavam sobre universidade, sobre carreira, sobre escapar do mundo em que tinham nascido. Um dia, Sofia veio até Victor com uma proposta. Ela e Marcela queriam começar um grupo de apoio para adolescentes com transtornos alimentares. Queriam usar suas próprias experiências para ajudar outros. Queriam fazer algo positivo surgir de toda a dor. Victor ficou em silêncio por um longo momento. A ideia era arriscada. Poderia expor as meninas. Poderia trazer atenção indesejada. Mas quando olhou nos olhos de Sofia, viu determinação. Viu propósito. Viu uma jovem mulher que estava transformando sua dor em força. Deu sua bênção. O grupo começou pequeno. Apenas 5 adolescentes, encontrando-se uma vez por semana em uma sala emprestada de uma igreja local. Sofia e Marcela não revelavam suas identidades completas, mas suas histórias eram reais. E aos poucos, o grupo cresceu. 10 pessoas. Depois 15. Depois 20. A doutora Beatriz concordou em supervisionar os encontros, garantindo que o apoio entre pares não substituísse tratamento profissional, mas o complementasse. E algo bonito começou a acontecer. Jovens que se sentiam sozinhos encontraram comunidade. Pessoas que achavam que nunca melhorariam viram exemplos de recuperação. Famílias que não sabiam como ajudar encontraram recursos e orientação. Victor começou a fazer doações anônimas para clínicas de tratamento de transtornos alimentares. Não através de suas empresas de fachada, mas de forma completamente separada de suas operações criminosas. Santini fez o mesmo. Juntos, sem alarde, ajudaram a financiar tratamento para dezenas de jovens que não tinham recursos. Um ano após o desmaio, Sofia estava irreconhecível da garota pálida e frágil na enfermaria da escola. Tinha ganhado peso até um nível saudável. O cabelo estava brilhante novamente. Mas mais importante, tinha luz nos olhos. Propósito. Alegria. Ela estava planejando entrar para a faculdade de psicologia. Queria se especializar em transtornos alimentares. Queria ajudar outras pessoas da forma como tinha sido ajudada. Victor não podia estar mais orgulhoso. Marcela estava seguindo caminho similar. As duas tinham aplicado para as mesmas universidades, esperando poder continuar juntas. A amizade que tinha começado em um lugar sombrio da internet tinha se transformado em algo profundo e duradouro. Eram irmãs de alma, unidas por batalhas que poucos entenderiam. Uma noite, Victor estava em seu escritório quando Sofia entrou. Sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, a mesma onde tantos homens perigosos tinham sentado ao longo dos anos. Mas ela não parecia intimidada. Parecia calma. Determinada. Ela disse que precisavam conversar sobre o futuro. Sobre o império que Victor tinha construído. Sobre o legado que deixaria. Disse que entendia que ele tinha feito o que achava necessário para proteger a família, para sobreviver, para prosperar em um mundo brutal. Mas disse também que ela não seguiria esse caminho. Victor assentiu. Já sabia. Já esperava. E, surpreendentemente, estava em paz com isso. Sofia continuou. Disse que queria que ele considerasse sair do negócio. Não imediatamente, ela entendia que não era simples assim. Mas gradualmente. Transferir operações legítimas para outras mãos. Desfazer-se das ilegítimas. Usar os recursos que tinha acumulado para fazer algo bom. Criar um verdadeiro legado, não de medo, mas de impacto positivo. Era um pedido grande. Impossível para a maioria. Mas Victor olhou para sua filha, Victor olhou para sua filha, para a mulher forte e determinada que ela estava se tornando, e percebeu que ela estava certa. Que todo o poder, todo o dinheiro, todo o império que tinha construído não valia nada se o preço era perder a única pessoa que realmente importava. Disse a ela que pensaria sobre isso. E realmente pensou. Nas semanas seguintes,
Victor começou a reunir-se secretamente com Alessandro. Seu braço direito estava com ele há 15 anos, tinha sido leal em cada momento crítico, conhecia cada detalhe das operações. Se alguém podia entender o que Victor estava considerando, era ele. Alessandro ouviu em silêncio enquanto Victor expunha seus pensamentos. Sobre Sofia, sobre como tudo tinha mudado, sobre o desejo de deixar algo melhor para trás. Esperava resistência, talvez até traição. Mas o que viu nos olhos de Alessandro foi algo diferente. Alívio. Alessandro confessou que estava cansado. Cansado da violência, das noites sem dormir, da paranoia constante. Tinha 2 filhos pequenos agora, e todas as noites ao colocá-los para dormir, se perguntava se voltaria para casa no dia seguinte. Perguntava-se que tipo de pai era, que tipo de exemplo estava dando. As palavras ecoavam tanto as próprias reflexões de Victor que os dois ficaram em silêncio compartilhado por longos minutos. Mas sair não seria simples. Havia territórios a considerar, alianças a manter, inimigos que viriam qualquer sinal de fraqueza como oportunidade. E havia os homens que dependiam das operações para sobreviver, famílias inteiras que contavam com aquela estrutura. Victor passou meses planejando. Consultou advogados discretamente, procurou maneiras de legalizar ativos, estabeleceu fundos de pensão para os homens que tinham sido leais. Conversou com Santini, que ouviu com interesse crescente. Santini admitiu que tinha pensamentos similares, mas nunca havia se atrevido a verbalizá-los. Juntos, desenvolveram um plano. Não seria uma saída imediata, mas uma transição gradual ao longo de 3 anos. Consolidariam as operações legítimas, os restaurantes, as empresas de construção, os imóveis, e lentamente se desfazeria das ilegais. Transfeririam territórios para tenentes de confiança que quisessem continuar, com a condição de que mantivessem a paz. Criariam oportunidades de trabalho legítimo para aqueles que quisessem sair também. Era ambicioso. Talvez impossível. Mas pela primeira vez em anos, Victor sentia que estava trabalhando em direção a algo, não apenas mantendo o que já tinha. Sofia completou 18 anos em uma celebração discreta. Apenas família próxima e poucos amigos, incluindo Marcela. Não havia ostentação, não havia demonstração de poder. Apenas uma garota entrando na idade adulta, cercada por pessoas que genuinamente se importavam com ela. Durante o jantar, Victor fez um brinde. Falou sobre segundas chances, sobre como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Falou sobre como Sofia o tinha salvado, mesmo que ela não soubesse. Seus olhos encontraram os dela através da mesa, e ele viu compreensão ali. Ela sabia. Sempre soube. O grupo de apoio que Sofia e Marcela tinham começado continuava crescendo. Agora tinha mais de 30 membros regulares e havia gerado interesse de outras escolas. As meninas tinham desenvolvido uma estrutura, criado materiais de apoio, estabelecido parcerias com profissionais de saúde mental. Era, em todos os sentidos, um sucesso. Mas com o sucesso veio a tensão. Um jornal local fez uma matéria sobre o grupo, elogiando a iniciativa de 2 jovens corajosas que estavam fazendo diferença. Não mencionou nomes completos, mas quem conhecia as meninas poderia facilmente identificá-las. Victor ficou tenso quando leu a matéria, mas Sofia o acalmou. Disse que era importante. Que ao se exporem um pouco, tornavam mais fácil para outros pedirem ajuda. A matéria trouxe consequências inesperadas. Outros jovens começaram a procurar o grupo. Mas também houve críticas de alguns no submundo criminal que viam a exposição como fraqueza. Houve comentários maldosos, insinuações de que Victor e Santini estavam ficando moles. Alguns dos tenentes mais jovens e ambiciosos começaram a questionar a liderança. Uma noite, Victor recebeu um aviso de que Dante Russo, um de seus tenentes mais agressivos, estava planejando um movimento contra ele. Russo achava que Victor tinha perdido a vontade, que estava comprometido demais com a filha para liderar adequadamente. Estava recrutando homens, fazendo promessas, preparando-se para tomar o controle. A versão antiga de Victor teria reagido com violência imediata e brutal. Teria feito de Russo um exemplo para que ninguém mais ousasse questionar sua autoridade. Mas agora, com meses de terapia e nova perspectiva, considerou outras opções. Chamou Russo para uma reunião, apenas os dois. O homem chegou desconfiado, claramente esperando uma armadilha. Mas Victor estava sozinho, sem seguranças visíveis, sentado calmamente em seu escritório. Ofereceu uísque, que Russo aceitou com cautela. Victor foi direto ao ponto. Disse que sabia dos planos de Russo. Viu o homem enrijecer,
a mão instintivamente se movendo para a arma no colete. Mas Victor levantou a mão em gesto pacificador. Disse que não estava ali para ameaçar ou punir. Estava ali para oferecer uma alternativa. Russo estava confuso, suspeitando de truque. Mas Victor continuou. Explicou que estava planejando sair gradualmente do negócio. Que procurava sucessores capazes para assumir operações específicas. Que Russo, apesar de ambicioso e às vezes imprudente, era também competente e respeitado pelos homens. Ofereceu a Russo controle do território sul em 2 anos, com todas as operações associadas, em troca de lealdade durante a transição e manutenção da paz com o Santini. Seria uma transferência legítima de poder, não uma tomada violenta que deixaria cicatrizes e instabilidade. Russo ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Era uma oferta generosa, mas também uma jogada inteligente de Victor. Ao oferecer o que Russo queria através de meios pacíficos, eliminava a necessidade de conflito. E ao fazer Russo parte do plano de transição, garantia que ele teria interesse em que tudo corresse suavemente. Finalmente, Russo aceitou. Não por medo, Victor percebeu, mas por respeito. Era assim que se fazia negócios. Com inteligência, não apenas com força. Nos meses seguintes, Victor replicou essa abordagem com outros tenentes inquietos. Transformou potenciais ameaças em aliados ao incluí-los nos planos futuros. Nem todos aceitaram. Alguns eram leais demais ao antigo modo de operação, outros desconfiados demais para acreditar nas intenções de Victor. Mas a maioria viu a sabedoria no plano. Sofia foi aceita na universidade dos seus sonhos. Marcela também. As duas planejavam dividir um apartamento, começar essa nova fase juntas. Victor ajudou com os preparativos, mas notou que Sofia fazia questão de manter alguma independência financeira. Tinha conseguido uma bolsa parcial e queria trabalhar meio período para cobrir despesas pessoais. Ele quis protestar, dizer que ela não precisava trabalhar, que ele podia pagar tudo. Mas Alessandro lembrou de que isso era parte do crescimento dela. De estabelecer identidade própria, separada do império da família. Então Victor engoliu as objeções e apenas disse que estava orgulhoso. A semana antes de Sofia sair para a universidade foi agridoce. Victor percebeu que a casa ficaria vazia sem ela. Que ele tinha passado tanto tempo construindo um império para protegê-la que nunca tinha considerado que eventualmente ela não precisaria mais dessa proteção. Que era isso que pais faziam, preparavam os filhos para não precisarem mais deles. Na noite antes da mudança, Sofia entrou no escritório de Victor. Tinha algo na mão, um envelope velho e amarelado. Disse que tinha encontrado entre as coisas da mãe, guardadas no sótão. Era uma carta que Catarina tinha escrito para Victor, selada mas nunca entregue. Datada de 2 semanas antes de morrer. Com mãos trêmulas, Victor abriu o envelope. A caligrafia familiar de Catarina dançou diante de seus olhos, e ele teve que piscar para conter as lágrimas. A carta era curta, mas cada palavra era um golpe direto no coração. Catarina escreveu que sabia que estava morrendo. Que tinha feito as pazes com isso, mas se preocupava com o que aconteceria depois. Preocupava-se com Victor, com como ele lidaria com a perda. Preocupava-se com Sofia, com que tipo de pai Victor seria sem ela para equilibrá-lo. Implorava a ele que não se perdesse na raiva e na dor. Que não enterrasse suas emoções no trabalho. Que não se esquecesse de ser humano, de ser vulnerável, de amar abertamente. Porque Sofia precisaria disso. Precisaria de um pai que estivesse presente, que mostrasse sentimentos, que a ensinasse que força vinha de aceitar fraqueza, não de negá-la. Terminava dizendo que o amava. Que sempre amaria. Que estaria observando de algum lugar, torcendo por ele e por Sofia. Que confiava que ele faria a coisa certa. Victor terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Sofia se ajoelhou ao lado da cadeira dele, apoiando a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por um longo tempo, pai e filha, conectados pelo amor a uma mulher que já não estava mais ali, mas cuja presença ainda os guiava. Finalmente, Victor falou, a voz rouca de emoção. Disse que tinha falhado em seguir os conselhos de Catarina. Que tinha feito exatamente o que ela temia, se perdido na raiva, enterrado as emoções, esquecido de ser humano. Mas disse também que Sofia o tinha trazido de volta. Que tinha sido a segunda chance que ele não sabia que precisava. Sofia levantou a cabeça, olhando nos olhos dele. Disse que não era tarde demais. Que ele tinha mudado, crescido. Que Catarina estaria orgulhosa do homem que ele estava se tornando. Não do chefão da máfia, mas do pai. Do ser humano. Na manhã seguinte,
Victor ajudou Sofia a carregar as últimas caixas no carro. Marcela estava lá também, animada e nervosa com a mudança. Os dois pais, Victor e Santini, ajudaram com a mudança. Era uma cena surreal. Dois dos homens mais perigosos da cidade carregando caixas de livros e almofadas decorativas escada acima de um prédio estudantil. Quando tudo estava arrumado, chegou a hora da despedida. Victor abraçou Sofia, segurando-a apertado por um momento longo demais. Ela sussurrou no ouvido dele que estava tudo bem, que ela ficaria bem, que ele também ficaria bem. Ele assentiu, sem confiar na voz. No caminho de volta para casa, sozinho no carro, Victor permitiu-se sentir a perda. Mas diferentemente de quando Catarina morreu, dessa vez não era uma perda destrutiva. Era o tipo natural de perda que vem com o crescimento, com a mudança. Era deixar ir, não perder. Os meses seguintes foram de ajuste. A casa estava silenciosa demais sem Sofia. Victor se pegava preparando o jantar para dois, esquecendo que estava sozinho agora. Mas havia também uma paz nisso. Uma sensação de missão cumprida, de ciclo se completando. O plano de transição continuava avançando. Alessandro tinha assumido o controle de mais operações, e provava ser um líder capaz. As operações ilegais estavam gradualmente sendo desmanteladas ou transferidas. Os negócios legítimos prosperavam. Victor começou a dedicar mais tempo à filantropia, algo que nunca tinha considerado antes. Doações anônimas se tornaram doações públicas. Estabeleceu uma fundação em nome de Catarina, focada em saúde mental e tratamento de transtornos alimentares. Trabalhou com a doutora Beatriz para expandir acesso a tratamento para jovens de baixa renda. Santini fez o mesmo, e juntos criaram um impacto significativo. A comunidade começou a vê-los de forma diferente. Não apenas como criminosos, mas como homens complexos tentando fazer algo bom. Não apagava seus crimes passados, mas adicionava nuances à narrativa. Um dia, Victor recebeu um telefonema de Sofia. Ela estava chorando, e o coração dele imediatamente disparou com medo. Mas ela explicou rapidamente que eram lágrimas de alegria. Tinha sido convidada para apresentar um artigo em uma conferência nacional sobre transtornos alimentares. Um artigo sobre grupos de apoio entre pares e como eles complementavam tratamento profissional. Victor não entendia totalmente os detalhes acadêmicos, mas entendia o orgulho na voz dela. Entendia que sua filha estava fazendo diferença no mundo. Que estava transformando sua dor em propósito. Disse a ela que Catarina estaria orgulhosa. Sofia respondeu que ele também deveria estar orgulhoso de si mesmo. Essa conversa ficou com Victor por dias. Tinha passado tanto tempo se definindo por seu império criminoso que havia esquecido que poderia ser definido por outras coisas. Por ser pai. Por ser doador. Por ser alguém tentando fazer diferença positiva. A conferência aconteceu 3 meses depois. Victor foi, discretamente, sentando-se no fundo do auditório. Assistiu Sofia apresentar com confiança e clareza, falando sobre vulnerabilidade e recuperação, sobre comunidade e esperança. Quando terminou, houve aplausos prolongados. Pessoas se aproximaram depois para fazer perguntas, para agradecer, para compartilhar suas próprias histórias. Marcela estava lá também, apoiando a amiga. Santini também tinha vindo, sentado algumas fileiras à frente de Victor. Quando seus olhos se encontraram, Santini assentiu. Uma comunicação silenciosa entre dois homens que tinham começado como inimigos mas se tornado aliados improváveis através do amor compartilhado por suas filhas. Após a conferência, os 4 foram jantar, Victor, Santini, Sofia e Marcela. Era uma cena doméstica, quase normal, se não fosse pelo fato de que 2 dos comensais comandavam a maior parte do crime organizado da cidade. Mas naquela noite, não eram chefões. Eram apenas pais orgulhosos. Durante o jantar, as meninas anunciaram que queriam expandir o grupo de apoio. Criar uma organização sem fins lucrativos adequada, com estrutura legal, financiamento apropriado, programas formalizados. Queriam fazer disso não apenas um projeto passageiro, mas algo duradouro que continuaria ajudando pessoas anos depois delas se formarem. Victor e Santini trocaram olhares. Então, juntos, ofereceram financiamento inicial. Ajudariam a estabelecer a organização, garantir que tivesse base sólida. As meninas protestaram, não querendo que parecesse que estavam usando dinheiro sujo para algo limpo. Mas Victor explicou que o dinheiro estava sendo lavado através de negócios legítimos há anos. Era tão limpo quanto qualquer outro naquele ponto. Mais importante, disse, essa era uma forma de redenção. Não apagava os crimes do passado,
mas criava algo bom do que tinha sido construído através de meios questionáveis. Era reconhecer que dinheiro era apenas ferramenta, podia destruir ou construir, machucar ou curar. Dependia de como era usado. Sofia considerou isso por um longo momento. Depois assentiu. Mas fez uma condição. Victor teria que dar uma entrevista, contar sua história. Não os detalhes criminosos, mas a história pessoal. De quase perder a filha, de acordar para o que realmente importava, de mudar. Porque histórias de mudança eram poderosas. Davam esperança a outros. Victor hesitou. Exposição assim era perigosa em seu mundo. Mas então percebeu que não se importava mais. Que proteger sua imagem de homem duro era menos importante que potencialmente ajudar outras famílias a não cometerem os mesmos erros. Concordou. A entrevista foi publicada 6 meses depois em um grande jornal nacional. Era cuidadosamente editada para proteger detalhes comprometedores, mas a essência estava lá. A história de um pai que quase perdeu a filha por não prestar atenção. De como transtornos alimentares eram doenças sérias que afetavam todas as classes sociais. De como pedir ajuda era sinal de coragem, não fraqueza. A resposta foi massiva. Victor recebeu centenas de cartas e e-mails. Alguns eram de outros pais compartilhando histórias similares. Alguns eram de jovens lutando com transtornos alimentares, agradecendo por fazer com que se sentissem menos sozinhos. Alguns eram de profissionais de saúde mental agradecendo por usar sua plataforma para conscientização. Houve também reações negativas. Alguns no submundo criminal viram a entrevista como traição imperdoável.